Muitos terreiros recebem Exu Mirim, trabalham com Exu Mirim, mas na verdade ainda é uma falange que recebe bastante preconceito por falta de conhecimento. Mas são entidades lindas, maravilhosas, que vêm fazer sim a caridade, fazer o bem. São mensageiros sim de orixá, são mensageiros de Oxalá, dos nossos pais maiores, de toda a divindade, trabalhando junto com os caboclos, trabalhando junto na radiação de Iansã, de Xangô, de Ogum, Preto Velho e principalmente, claro, mensageiro de Exu e de Pombogira. Longe de pensar que Exu Mirim, Pombogira Mirim é filho de Exu, filho de Pombogira. Longe de pensar que são crianças de rua, crianças que foram abandonadas, crianças que viveram na rua, crianças que não tiveram uma alfabetização, que não tiveram um amparo. São espíritos que trabalham com esse arquétipo simplesmente para ajudar o nosso mental, limpar os nossos pensamentos contrários, os nossos pensamentos negativos, limpar as nossas casas, o terreiro. E longe de pensar que são espírito infantil. Claro que se você bobear, eles vão passar uma brincadeira e te passar um açoite onde você fica todo assustado, incomodado, que são irreverentes. E muitas das vezes foram tanto discriminados por conta de chegarem falando palavrão, abusados, irreverentes, e as pessoas não saberem lidar com tratar essa criança e foi quase sempre deixando elas de lado, até que entendeu realmente a essência, o culto do Exu Mirim, e hoje ele não é só uma falange, tem terreiro que trabalha no dia especial com essa linha, trabalhando atendimento, dando atendimento, fazendo cura às pessoas. Então hoje é um dia de você colocar a oferenda na nossa casa. Eles vêm sim na esquerda, Exu Mirim vem trabalhar na nossa gira na esquerda, trabalhando as energias densas do terreiro, as energias densas que ainda estão no nosso coração. Essa é a verdade. A esquerda trabalha com tudo aquilo que está na matéria, com tudo aquilo que é material. E aí eu te convido a você estar nessa sintonia, estar nessa energia. Hoje o dia é especial, hoje é um dia de ação, hoje é um dia de movimento, hoje é um dia de alegria. Não é a alegria que traz a criança, a alegria que a criança promove no ambiente. Exu Mirim é bem diferente de Herê, apesar de ter um arquétipo parecido, né? A gente pensa logo na criança, mas eu não vejo ele como espírito encantado, eu não vejo ele como espírito pigmeu, pelas experiências que a gente tem, por tudo que a gente já recebeu de ajuda. Eu vejo o Exu Mirim como uma entidade, um espírito que sim, viveu também na Terra. Agora é claro que a gente fala de Umbanda, a gente fala das religiões afros, a gente vai ver aí todos os elementais. Quando a gente faz um trabalho na cachoeira, quando a gente faz um trabalho no mar, ali na praia, está cheio de elementos, está cheio de elementais trabalhando. Então é muito comum a gente até assistir. E na Umbanda a gente faz muito trabalho na natureza e muito trabalho com os elementos da natureza. Então é normal a gente encontrar os elementais. Respeito, peça bênção a todos, peça goa a todos. Mas Exu Mirim são entidades que trabalham sim, também fazendo um movimento de cura, um movimento de ação, um movimento de amparo para aquele que tem fé, para aquele que tem confiança, para aquele que acredita. E aí claro que a gente tem que estudar, a gente tem que buscar, a gente tem que entender para a gente conhecer Exu Mirim. Dá seu curtir, coloca o nome das pessoas aí que você sabe que precisa. A gente está começando nosso saravá e essa energia de movimento de trazer axé para a tua casa. Coloca seu curtir, se inscreve aí no canal. Quando você faz isso, você abre espaço, o algoritmo entende que outras pessoas precisam desse axé e pode receber esse axé. E aí mais pessoas recebem essa mensagem. E eu agradeço a todos vocês que toda quarta-feira está com a gente, saravando de branco, pedindo agô, pedindo o amparo dos guias, pedindo o amparo das entidades. Nosso pensamento tem força, nossa mente não para. Aí o cuidado que a gente deve ter sempre com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente alimenta, com aquilo que a gente trabalha na nossa mente. Exu Mirim vai trabalhar sim muito no nosso psique, vai trabalhar muito nas nossas emoções. Hoje é um dia da gente pedir a cura dos nossos pensamentos, a limpeza energética do nosso campo vibratório, do nosso espaço, do nosso trabalho. Aqui a gente colocou groselha, uma pinguinha que eles tanto adoram, uma oferenda linda, tem 2 oferendas para o Exu Mirim, pedindo axé, pedindo a firmeza para todo mundo que está com a gente, pedindo esse amparo para todo mundo que está aqui. E aí, se você não fez isso na sua casa, não tem problema, coloca aí uma roupa branca se você ainda não colocou, como a gente vem no terreiro sempre de branco,
pedindo e entrando nessa conexão, entrando nessa firmeza. Olha aí, isso é azeitona, que eles tanto adoram, a farofa de trigo, né, macerado na cachaça, e aí uma bela barra de amendoim, paçoca, tudo que é de amparo, tudo que é às vezes amargo, né, que traz essa ajuda, isso vai amparando e vai trazendo essa firmeza para aquilo que a gente precisa. Essa é a oferenda que a gente colocou, mas você pode colocar na sua casa um doce, uma menta, né? A gente coloca, às vezes, a gente coloca refrigerante e tá tudo certo. Pai Ilesa, eu não consigo colocar aqui, tem uma velinha vermelha, coloca para Pombagira Mirim, tem uma velinha vermelha e preta, coloca para Exu Mirim. Isso faz com que a gente dá a nossa sintonia junto com eles e a gente vai recebendo essa axé. A maioria das vezes, quando a gente fala de Exu, de Pombogira, as pessoas tendem a remeter sempre a algo negativo. Quando a gente fala de Herê na Umbanda, a gente fala de Exu, de alegria, a gente fala de comunicação, a gente fala de esperança, a gente fala de muita positividade. Exu Mirim, a gente iria dizer, a versão negativa de Herê. Não, eu não acredito que Exu Mirim seja Herê. Ele sim é uma entidade trabalhando na linha da esquerda. O mensageiro, a gente poderia dizer sim, junto com Exu, junto com Pombogira, uma mensageira também dos orixás, trabalhando todas essas energias. E quando a gente está alegre, a gente trabalha o coração. Uma pessoa feliz, como diz o provérbio por aí, não se fala mal de ninguém, não perturba a vida de ninguém, e é isso que a gente também deve pedir. Quando a gente pensa em Exu Mirim, quando a gente pensa em Pombogira, a gente deve estar muito preocupado e ligado somente às coisas negativas que estão nos acontecendo, ou para trabalhar todas as tempestades que têm me ocorrido, as demandas, eles quebram demanda, eles limpam o ambiente, eles transformam a energia, sim, mas são espíritos que também nos eleva, que motiva a gente continuar trazendo uma ação, e não só fazendo a peraltice, não só fazendo a bagunça ali do local, ou movimentando só uma energia de desavença, de barulho, né? Então é um ledo engano pensar que Exu Mirim é uma criança. Ele sim vem nesse arquétipo, mas ele não vem para fazer só bagunça, mostrar língua ou fazer palhaçada. Ele vem para trabalhar, para trazer o bem para quem precisa, para quem acredita. O quanto muitas das vezes a nossa mente se dispersa tão fácil, ou você muda teu foco, muda tua padrão de vibração, às vezes até mesmo o estado de espírito, por sequências de várias e várias coisas acontecendo. A gente vive um tempo de muita informação, a gente vive um tempo rápido, acelerado, a mente não para, desejoso de realizar inúmeras coisas, de fazer muitas coisas. Exu Mirim também vai nos ensinar que a gente tem que estar no momento ali, vivenciando o que nós vivemos. Então é trabalhar a mente, trabalhar nosso emocional, para que a gente possa estar ligado naquilo que a gente deseja. E aí, claro que eles vão limpar todas as vibrações que a gente pede, ou que não precisa de repente estar mais com a gente, que não se faz necessário. Eu não sei qual que é o teu problema nesse momento, não sei qual que é a sua dor, sua aflição, mas creia no teu amparo, creia nessa ajuda, creia nessa assistência. Onde a gente pede com fé, sempre vem o que a gente precisa, não tenha dúvida disso. A gente não caminha sozinho, a gente não caminha nessa estrada somente à deriva, a gente tem um amparo, e espíritos e mais espíritos desejosos da nossa evolução, na nossa caminhada. Então, quando você coloca um refrigerante com uma groselha, na intenção que essa entidade atue, é um rito que você está fazendo para conectar essa vibração. Quando você coloca uma vela vermelha e preta para Exu Mirim, quando você coloca uma vela vermelha para Pombogira Mirim, nessa intenção, e aí qual a energia que você irradia, que você pede, quando você faz uma oferenda, né? Quando você bota ali a sua mão, macera a farinha, e aí você vai colocando a cachaça e vai pedindo todo o axé, toda a energia que você precisa, é um movimento de ação. Isso faz com que a gente vai limpando padrões vibratórios. É tão simples, quando você está de repente desanimado, todo cheio de negatividade na cabeça, desorientado, pensando ou desacreditado, você chega no terreiro, toma um simples passe, às vezes a entidade não fala nada, mas você sai dali aliviado, com uma energia renovada. A gente precisa desse alimento. Então, quando a gente faz essa oferenda, quando a gente faz esse culto, quando a gente faz essa louvação,
a gente está entrando nessa conexão para a gente lembrar que nós somos um espírito, que nós estamos aqui, não é de passagem. E aí a nossa mente não tem que estar sempre nessa sintonia, nessa frequência, porque pode nos tirar tudo, a gente pode perder inúmeras coisas. O nosso pensamento é sempre o nosso pensamento. Você pode estar enfermo, você pode de repente tirar algum movimento seu, trabalho, dinheiro, mas a sua mente ninguém tira, a tua mente continua consciente ali vibrando, matutando. E aí o que eu alimento nessa mente? Para mim, Exu Mirim trabalha muito junto com Iemanjá, junto com o Xangô no nosso mental, junto com o Obá, com orixás assim de movimento, de ação, que trabalha o nosso intelecto, que trabalha muito a nossa mente. Quando a gente pensa em Pombogira, a gente logo pensa no coração, na parte afetiva, mas é mais que isso, é o nosso sentir, é a sensibilidade, é o teu sentir, e o pensamento é o que move as coisas. Aí a concentração naquilo que você deseja, e o que a gente deve pedir realmente a Exu Mirim é que trabalhe a nossa mente, que trabalhe os nossos pensamentos. Eles estão ligados justamente com a gente, o humano encarnado, pelo nosso cordão do sentimento, das emoções. Trabalhar esse sentimento para que a gente vá à frente. Como é importante, de repente, num dia que você está meio tristonho, num dia que você está alegre também, comemorar e celebrar com as entidades, no dia que a gente também está feliz e tem muita coisa para a gente agradecer. A gente fica muito preso, às vezes, nas dores, no sofrimento, às vezes teve uma desavença em casa, uma discordância, houve uma negativa, e aí você já remete todo um sentimento de tristeza. Mas, poxa vida, quanta coisa você tem vivido boa, quanta coisa tem te acontecido. Essas entidades é isso, é movimento, é para nos despertar aquilo que a gente já tem, é a nossa energia, a gente lembrar. E aí colocar um ponto desse, entra aí depois, deixa a corimba, salva, isso fica salvo aqui no YouTube, e aí você acompanha, coloca, ouve, isso te dá fonte, te dá energia, te dá caminho para você seguir, porque Exu é caminho. Exu quebra a demanda para nos abrir caminho. Você está precisando de caminho? Peça a Exu Mirim, né? A gente ouve, a gente aprende que tudo que a gente vai fazer no terreiro, a gente pede a bênção primeiro de Exu, a gente faz oferenda para Exu, senão de nada adianta. E aí tem um outro ditado que diz: sem Exu Mirim, nem o de nada acontece. Então é preciso que a gente peça assim. E eu gosto às vezes de colocar algum doce, uma bala mais ardida, bolinha de gude. No trabalho às vezes eu brinco, às vezes eu jogo no corredor uma bolinha de gude, deixa Exu Mirim trabalhar, para que a gente possa ter caminhos, a gente consiga chegar no resultado. E aí como que você faz essa conexão com Exu Mirim? Da maneira que vai vir na tua inspiração. A gente pode buscar, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer essa energia, essa irradiação, longe de imaginar que é só um serzinho, longe de pensar que é um diabinho, que é um menino de rua, que é filho de Exu, filho de Pombogira. Não tem nada a ver. São espíritos que traz essa característica, traz todo esse arquétipo para desenvolver um trabalho. Agora, Exu Mirim é muito diferente do Herê que a gente recebe, que vem para trazer alegria, para trazer esperança. Que Herê é brincadeira, Herê é criança, e com essa brincadeira, com toda essa movimentação, eles trazem cura. Exu Mirim faz as suas peraltices, mas ele tem um objetivo: quebrar realmente demanda, limpar o espaço onde a gente está, por onde a gente tem vivenciado, por onde a gente tem caminhado. E é um dos primeiros objetivos deles, trabalhar a limpeza do espaço. E aí eu te convido, mentaliza aquilo que você está precisando, mentaliza aquilo que você precisa que seja limpado da sua casa, peça com sabedoria que há de chegar. Que são responsáveis por decompilar assim, todas as energias intrusas, eu diria, que percorre, caminha com a gente. Exu Mirim, ele vem no terreiro realmente para transmutar essas vibrações. E aí, claro que alguns têm alguns adereços, alguns objetos, pode ter a capinha dele, o chapéu, o boné, ou algum adereço que ele usa, mas a maioria trabalha realmente com esses elementos, que é a caixa pinga. Você pode oferecer o suco e está tudo certo. Se a tua Pombogira Mirim pede um maracujá, pede o suco, pede uma bala ou algo diferenciado, sempre tem a dualidade. É sempre importante, eu sempre vejo isso, ele sempre pede a dualidade. Se tem açúcar e tem o sal, né? Se a gente observar, sempre tem ali algo a mais, não é só o refrigerante, é o refrigerante e a cachaça.
É a bala doce e a bala amarga. Às vezes eles colocam até o amendoim, é muito usado na oferenda para Exumirim, a farofa. E aí a gente, tendo devoção, tendo respeito, essas entidades nos assistem. A gente tem que entender que nós estamos em 2023, as coisas vão se transformando, as coisas vão se mudando, os tempos são outros. Muitos e muitos são os padrões vibratórios que se aproximam da esfera para também nos ajudar. É verdade que a gente viu muita coisa triste acontecendo, inúmeras situações decorrentes por abuso, por falta da consciência do ser humano. Exagera na alimentação, exagera na gula, exagera nos vícios, nos seus desejos, nas vestimentas, no seu consumismo desenfreado, exagera em várias situações, né? Toda a demanda contra a própria mãe natureza, tudo que a gente tem assistido de violência, quantas coisas absurdas. Essas entidades vêm para nos trazer um choque para a realidade, que é preciso a gente manter o nosso centro, é preciso a gente entender esse momento que a gente vive. A Umbanda nos aceita, nos compreende da maneira com que a gente escolhe estar vivenciando, escolheu estar vivenciando, passando, mas é preciso que a gente tenha sempre uma responsabilidade, que a gente tenha um cuidado com os nossos passos, um cuidado com as nossas atitudes. É bem importante que a gente tenha consciência da oportunidade de estar cumprindo essa trajetória. Quantas e quantas pessoas, meu amigo, por mais que seja a tua vida, às vezes nesse momento difícil, mas eu te garanto que tem muitas pessoas que gostariam de estar no seu lugar, gostariam de ser você, quando observa, te admira e desejaria a tua... Não é só uma questão de inveja, de desejo, é de estar além daquilo que ela imagina e visualizando você. E aí a importância da gente se valorizar onde nós estamos, cuidar melhor. Eu falo sempre isso, a gente tem as responsabilidades, sim, social, a gente tem a responsabilidade do governo, a gente tem a responsabilidade do Estado, mas como cidadão a gente tem o nosso compromisso, a gente tem os nossos deveres, a gente deve dar atenção desde o simples fato de convivência, o respeito ao outro, o respeito às pessoas. Se você tem um dog, vai na rua, pega a sujeirinha do seu animal, né? Como que pode você não querer a sujeira na sua porta, mas você sai com o seu dog para passear e larga na porta das pessoas? Você reclama da sujeira nas ruas, mas você guarda o seu lixinho até uma lixeira próxima para jogar realmente nessa lixeira? A gente aqui na casa tem o Limpa na Praça. Nesse sábado, inclusive, os voluntários vão estar aqui às 9 horas cuidando da rua. Essa semana eu fiquei muito feliz lá na região da Zona Leste, passando uma praça e muita folha, não era nem sujeira, era sujeira das árvores, e eu vi uma senhora varrendo aquela praça. Tive a oportunidade até de filmar ela ali, mostrando ela limpando a praça, e pensei, essa é a consciência de cidadão. A gente tem que ter essa consciência. Então você paga condomínio, você paga às vezes os seus encargos, você paga os seus impostos, e a gente precisa pagar imposto. Cristo nos ensinou isso. Dê a César o que é de César, né? A gente precisa realmente cumprir as nossas obrigações, não usar do jeitinho tão falado brasileiro. É preciso que você tenha as suas responsabilidades. Você tem, mesmo você arcando com esse compromisso, você precisa fazer a sua parte sempre. E aí é assim que a gente vai transformando, porque as entidades nos ensinam cada vez mais que é as nossas ações que vai ensinando o próximo, que vai mostrando. Nós podemos falar bonito, a gente pode ser doutorado nisso, doutorado naquilo, você pode ser expert em um assunto e ter um outro assunto, mas se não existe uma ética, se não existe uma moral naquilo que você faz, nas suas atitudes, no seu comportamento, não vai para frente, não adianta. Mas Pai Elias, tem tanta gente fazendo tanta coisa errada, e vivendo de qualquer jeito, indo no luxo, e ganhando dinheiro, e quando a gente escuta muito isso, poxa, agora que eu escolhi andar certo, parece que tudo deu errado. Não é que tudo está dando errado, é que caminhar pelos padrões, pela maneira coerente, é seguir o caminho da tua evolução, da tua dignidade. Aparentemente as pessoas estão tudo muito felizes, com uma roupa bonita, um carro bonito, dinheiro no bolso, mas até quando e de que forma vem essa felicidade? Qual é a felicidade que você deseja? A paz no seu coração, a coerência
com aquilo que você acredita, os seus valores, porque a gente pode ter várias quedas na vida, a gente pode ser pego de surpresa por inúmeras situações. As quedas da vida vêm de maneira de onde a gente menos espera, mas a queda que a gente nunca deve ter é os nossos valores, os nossos princípios, a nossa ética, a nossa postura, a nossa moral a gente não compra na farmácia, a nossa moral a gente não compra no supermercado, a gente adquire com as nossas ações, e é isso que é importante. E todas essas entidades, quando eu vejo na Umbanda fazendo caridade, trazendo uma mensagem, é bem importante a gente também pensar, essa mensagem é para o coletivo, essa mensagem é para o todo, ou essa mensagem é muito individual. Cada entidade, às vezes fala, mas a entidade X é assim, a entidade ela vem com um propósito de estar fazendo a colaboração para a tua evolução, para a tua transformação, para a transformação dos seres que ali estão naquela comunidade. E isso é consequência, é onde nós devemos seguir. Quando você vê um preto velho benzendo uma pessoa, cuidando, rezando, ela nada mais está que doutrinando a nossa mente para um padrão de vibração, para um padrão de caminho. Ela vem nos amparando, nos dando um colo, nos confortando para que a gente continue seguindo. Exu Mirim, não diferente, é muito autêntico, e aí eles vêm e é irreverente sim, como diversas entidades no terreiro, mas ele vem te mostrando língua, muitas das vezes não é a língua para você propriamente, mas para o teu padrão de vida, para a maneira como você está vivendo. E quando eu estou falando padrão, não estou falando de valor, de dinheiro, a sua conduta, ou às vezes para energias que estão com a gente, ou muitas das vezes mostrando que ele é assim, e é a irreverência dele, não é nem para você. Ele está agindo daquela maneira que é como ele é. Ele vem para mostrar que ele é autêntico, ele é o que ele é, e que a gente tem que ver o que cada ser traz de valor. Nós estamos em 2023, é preciso que a gente entenda que nós somos sim espíritos, a gente é uma matéria, a gente vive padrões de vibrações, a gente vive dimensão. Hoje está muito na moda falar quinta dimensão, décima terceira dimensão. Eu acredito que eu quero viver em 2023 e viver nessa matéria, nessa dimensão. E aí quando a gente muda o nosso padrão, a gente vai para uma outra dimensão de estado. Quando a gente fala em dimensão, é a maneira como você olha, o seu olhar, a sua consciência, seu padrão de consciência. É onde você está sintonizado. Pessoas diferentes vê o mesmo objeto e dá uma notação diferente. Ouve uma música e se reporta para uma outra vibração, para uma outra energia. Dimensão é a sua consciência. Aonde está a tua consciência? Onde está o teu padrão de consciência? Onde está o teu padrão de vibração, de sintonia? E aí você vai aproximar luzes e energias diferenciadas deste padrão. Então a gente pode estar sim em outras dimensões, mesmo estando encarnado hoje na matéria. Então quando a gente fala de encantados, quando a gente fala de espíritos de outros planetas, e aí onde eu penso, e algumas pessoas têm todo o direito de discordar, e não sou dono da verdade, onde eu não acredito que Exu Mirim é um pigmeu, onde ele é um encantado, que encantados são seres diferenciados. Para a gente receber esse padrão de vibração é diferente. Imagina você incorporando, né, um orixá. A gente é irradiado por essa energia de orixá, a gente é acoplado por essa energia de orixá. A gente não sustenta ali uma divindade no nosso corpo, longe disso. É preciso que a gente entenda, que a gente perceba tudo isso. Então quando a gente fala de seres encantados, a gente está falando de seres de muita luz, não que Exu Mirim não seja, mas as entidades que estão dentro do nosso terreiro de Umbanda trabalhando, de toda a minha experiência, são espíritos que passaram pelas dores que estão passando, e a gente pode ter no meio alguns espíritos encantados trabalhando. A gente pode ter essa irradiação, a gente pode ter essa vibração. E não acredito que Exu Mirim é criança. Ele é um espírito que escolheu trabalhar nesse arquétipo. É preciso que você entenda, é preciso que você estude, é preciso que você busque, que você pesquise, que você sinta a vibração. Não dá para definir o padrão de uma entidade. É muito peculiar a necessidade do momento, na gira, o atendimento. É muito peculiar ao que está se acontecendo naquele movimento. A gente cria traços, a gente traz traços, mas a gente não pode deixar uma coisa quadrada. Isso não é a Umbanda. A Umbanda, ela é oval, ela é retangular, assim como todos os seres vivos no planeta Terra. Tudo que é vivo no planeta Terra não é quadrado, ele é oval, assim como a gente aprende com o xamã, com o índio.
Claro, o Exu-Mirim, que Exu-Mirim traga essa irradiação, traga essa luz, movimenta, né, as coisas ardidas, as coisas quentes. Quando a gente fala de Exu-Mirim, a gente está falando de energias quentes, né? Gosta de groselha, gosta de cachaça, gosta de um refrigerante mais amargo, gosta de uma menta, de um amendoim, tudo energia de fogo, né? Energia quente, energia de ação. É preciso que a gente limpe o ambiente para a gente dar um novo passo. A gente escuta todo mundo, tem que dia 1º de agosto, dia 1º de cada mês. Estou falando 1º de agosto, que foi o nosso dia ontem. Vamos jogar canela, vamos pedir a proteção. Mas e a casa está limpa? Né? Antes da gente fazer todo o cultual, a gente precisa limpar a nossa casa. A gente precisa fazer uma grande faxina. A gente precisa doar o que a gente não se usa. A gente precisa limpar as nossas gavetas, tirar as sujeiras de cada canto, cuidar de cada cantinho, cuidar do seu trabalho, todo aquele amor. Quando que você está prosperando? Observa quando você está prosperando. Você está motivado, você está entusiasmado, e aí você não vê dificuldade, mas você deposita e você investe o melhor do seu tempo, o tempo que você tem para aquilo, porque você está motivado no que você está fazendo. Exu-Mirim é uma entidade encantada nesse sentido de motivação, de entusiasmo, de energia, de crença naquilo que ele faz.